Boa noite. Antes de mais nada, queria pedir desculpas pelos problemas técnicos. Nós tivemos que derrubar o início aqui, que houve algum tipo de desincronia, né, entre o áudio e o vídeo. Vou até perguntar para o pessoal da técnica aqui, como é que está agora? Está em sincronia? Está normal? Podemos continuar? Ok. Gente, então, vamos lá, vamos fazer a segunda decolagem aqui. A primeira a gente fez, retornou a plataforma, vamos começar na segunda. Boa noite a todos, bem-vindos ao bate-papo de ciência e tecnologia no dia a dia. Esse é um programa diretamente do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu sou o ministro Marcos Pontes e hoje nós temos um assunto que é extremamente importante, extremamente atual. Empreendedorismo e inovação contra o Covid. Ou seja, como que empreendedorismo e inovações são utilizados para combater os impactos do vírus, né, e dessa pandemia como um todo. Veja que o Ministério, com esse nome comprido, né, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele tem 3 eixos de atuação. Um eixo que é a parte de ciências, no qual nós trabalhamos diretamente contra a causa de tudo isso, contra o vírus. Então nós temos ali remédios, vacinas, desenvolvimento, né, de remédios, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de testes diagnósticos, toda a parte de ciência para entender o vírus, para entender a patogênese, o que ele faz no corpo das pessoas, todo o sequenciamento do vírus e assim por diante. Ótimo. Nós temos um segundo eixo, que é o eixo de comunicações, né, para manter as comunicações funcionando. Às vezes não funcionam tão bem com toda a carga que existe. A gente tem trabalhado muito para conseguir estabilizar tudo isso. Nós temos um terceiro eixo, que é o eixo justamente de tecnologia e inovações. E é desse eixo que nós vamos falar hoje, de como melhorar a capacidade dos hospitais, como melhorar as condições para o trabalho dos profissionais de saúde, sempre feito em coordenação com o Ministério da Saúde e sempre sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, né, e da equipe dentro do Centro de Operações, que é coordenado pela Casa Civil. Então, para falar sobre isso hoje, vou reapresentar os nossos convidados aqui. Eu tenho aqui comigo o nosso secretário Paulo Alvim, o secretário de Empreendedorismo e Inovações do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bem-vindo, Paulo. Ali, né, remotamente, nós temos o presidente da FINEP, né, o general Valdemar Barroso. Ele é presidente da financiadora de estudos e projetos da FINEP. Ele é graduado em Engenharia Mecânica e mestre pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. Ele também foi reitor do IME e foi também instrutor da Academia Militar de Agulhas Negras, da AMAN. Chefe da seção de Ciência e Tecnologia do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, chefe de comissão e de acompanhamento e testes de compra de viaturas blindadas Leopardo pelo Exército Brasileiro. Isso foi na Bélgica. Ele possui ainda curso de altos estudos militares e política estratégica e alta administração do Exército. General, bem-vindo. Sim, senhor ministro. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Nosso segundo convidado é o senhor José Eduardo Bertuzzo. Ele é executivo de tecnologia do Instituto de Pesquisas Eldorado, que fica em Campinas. Ele é formado em engenharia elétrica pela Unicamp, possui experiência internacional em diferentes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos e na Europa. Está no Instituto Eldorado desde 2004, onde tem sido responsável pela área de desenvolvimento de produtos, cobrindo desde projetos de circuitos integrados, fotônica integrada, hardware, sistemas embarcados nos segmentos de tecnologia de informação e comunicação, energia, agronegócio, equipamentos médicos, entre outros. Bem-vindo, Zé Eduardo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, ministro. Nosso terceiro convidado é o Leandro Santos. Ele é gerente-geral e vice-presidente de operações da Flex Brasil, é formado em engenharia mecânica com pós-graduação em qualidade e mestrado em engenharia pela Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Especialista em administração pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e gestão pelo Programa Executivo de Negócios e Administração da Universidade de Stanford. Bem-vindo, Leandro. Boa noite, ministro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por participar. Nosso quarto convidado, né, no remoto,
é o Marcos Aurélio Félix, diretor-presidente da Semus Drake. Ele é formado em Economia pelo Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais, o IBMEC, e Engenharia pelo Centro Federal de Educação Tecnológico, Cefet, de Minas Gerais. É fundador da Semus Drake, empresa fabricante de equipamentos médicos que atua há 30 anos no mercado. Ela é pioneira na América Latina no desenvolvimento do desfibrilador externo automático e ela possui ainda toda a linha de equipamentos necessários na instalação de unidades de terapia intensiva, das UTIs, que o pessoal tem falado tanto, né, no dia a dia. Aliás, essa pandemia mudou o dia a dia de todo mundo. Eu queria começar por aqui para perguntar para cada um, começando aqui pelo Paulo Alvim, como que a pandemia mudou o dia a dia na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação aqui no Ministério. Boa noite. A pandemia levou a algumas mudanças. Primeiro, o trabalho remoto, né? Nós brincamos que a pandemia foi responsável por acelerar a transformação digital do Brasil, né? Todo mundo hoje aprendeu o que é trabalho remoto, o que é teletrabalho e seus desdobramentos. Mas o mais importante no âmbito do Ministério foi que a gente teve necessariamente que focar em áreas que a gente já estava focado, né? Então, eu acho que desde o ano passado, ministro, a gente começou a priorizar determinadas áreas como estratégicas. Infelizmente, saúde era uma área estratégica para o Ministério, né? E isso facilitou as parcerias, as conversas. Mas mais que isso, né? A pandemia nos obrigou a um direcionamento que facilitou a integração de alguns instrumentos que a gente tinha aqui no Ministério. O primeiro foi o trabalho em rede, né? E a iniciativa em fevereiro da criação da Rede Vírus facilitou tremendamente os desdobramentos do lado ciência, como o senhor aqui bem falou. Mas mais que isso, a necessidade de demandas que vinham dos colegas do Ministério da Saúde para atender determinados gargalos que surgiam ao longo do processo, né? E nós estamos falando de março, né, principalmente, levou a uma articulação das instituições de ciência e tecnologia, e aqui o Eldorado presente é uma manifestação desse papel fundamental das instituições de ciência e tecnologia, né, dos pesquisadores no desenvolvimento tecnológico, mas para a grande surpresa foi a cooperação empresarial. A cooperação empresarial foi fantástica e tem se demonstrado um fator diferencial, que é um diferencial do momento que o Brasil passa. Talvez esse seja uma diferença que nós temos. Não é só um esforço da ciência, mas é um esforço da ciência em cooperação com o setor produtivo. O setor produtivo, a base produtiva brasileira, foi fundamental no processo. Essa é uma marca que vai nos facilitar a saída, né, do pós-pandemia. Não, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu queria só complementar uma coisa que em momentos, olha, que eu já passei por muita dificuldade na vida, seja em sobrevivência, seja em situação de risco, situações de extremo estresse, vamos chamar assim, e sempre em grupo, né? E nesses momentos que você vê aflorar o pior e o melhor das pessoas e das organizações também, né? Eu tenho acompanhado esse trabalho da sua secretaria, como que conseguiu articular com tantas empresas para trabalharem em conjunto, né, e fazer com que tudo isso funcionasse. Então, aproveitando, né, eu vou começar pelo Leandro, né, Leandro da Flex Brasil, né, para falar o que na Flex Brasil, o que essa pandemia, o que ela mudou no dia a dia da empresa? Representando 10 mil funcionários aí da Flex no Brasil, eu sou um porta-voz aqui da nossa organização. Assim, mudou muita coisa, né? Nós somos uma organização que fabril de 10 mil pessoas e uma boa parte delas em trabalhos que são muito necessários nesse momento. Então, toda a linha de equipamentos de infraestrutura, de computação pessoal, de mobilidade, de computação, de serviços que suportam e-commerce. Então, a gente fabrica produtos que suportam e permitem que as pessoas fiquem em casa nesse período aqui no Brasil. Nós temos 3 fábricas e a gente também tem um grupo, né, tem 3 centros de pesquisa e desenvolvimento que durante esse período também mudaram bastante a rotina, e um centro de inovação e sustentabilidade. Então, cada um
dessas partes do nosso ecossistema participa de uma maneira diferente. A parte de escritório, pesquisa e desenvolvimento consegue trabalhar de uma maneira virtual melhor, mas as fábricas precisam continuar funcionando. E houve também todo esse esforço de colaboração aí para que a gente usasse essa competência, né, que existe no Brasil, em diversas indústrias, no nosso caso na indústria eletroeletrônica, para poder ajudar a gente a passar por esse momento que é um momento assim, que a maioria de nós, né, acredito que aqui ninguém viveu nada nem próximo. Então é um desafio enorme, que eu tenho certeza aí que vamos colaborar e vamos vencer. Mas mudou muito, é uma mudança completa aí da vida de todo mundo. São empresas que trabalham em, vamos dizer assim, tecnologias essenciais para esse momento, e você vê todo o esforço sendo feito para que nós, vamos dizer assim, cidadãos normais, né, a gente tenha a continuidade do nosso dia a dia. E para continuar na área das empresas também, eu queria pedir para o Marcos, meu xará, né, da Seamus Drake, falar um pouco, né, que ele trabalha diretamente, a empresa trabalha diretamente com equipamentos médicos, né, falar um pouquinho a respeito de como que modificou o trabalho da empresa, né, ao longo dessa pandemia. General Barroso, é uma honra estar aqui com vocês, é uma satisfação muito grande poder passar para vocês e a todos os ouvintes o que nós estamos vivendo. E como o seu próprio ministro mencionou, essa pandemia está mudando os hábitos, costumes de toda a vida de todo brasileiro. Acredito, inclusive, seus valores morais, cristãos, o modo de vida de todas as pessoas estarão mudadas para sempre a partir dessa pandemia. Isso é uma doença que mobilizou toda a nação brasileira e teve alcance geográfico universal. Eu queria iniciar dizendo que Deus, para fazer acontecer as coisas, Ele usa pessoas. E tem nos usado, agora, nesse momento, usado diversos players no Brasil todo, diversas universidades, centros de pesquisa, inovação tecnológica, para combater essa doença mortal. E acredito e tenho fé, minha fé é inabalável, estou convicto que essa percepção de valores estará mudada para sempre em nossas vidas. E da mesma forma, nós transformamos a nossa fábrica, tivemos que nos reinventar para combater essa doença, usando todo o nosso conhecimento, a nossa expertise, as nossas habilidades, buscando talentos em todo o mercado nacional. Nós temos algumas dificuldades em relação à capacidade produtiva, em relação aos insumos, mas não temos medido esforços para alavancar toda essa cadeia produtiva de insumos. Grande parte de mercado internacional, onde estão todos mobilizados, diversas indústrias do mundo todo, na fabricação, especialmente dos ventiladores volumétricos, estão todos mobilizados, com a demanda alta para fornecer a todos os fabricantes do mundo todo os insumos, especialmente os dispositivos pneumáticos para a fabricação dos ventiladores. Nós estamos utilizando internamente nossa expertise com essa cadeia desses fornecedores de materiais para aumentar a produção dos nossos equipamentos. A Seamus Drake, ela fabrica toda a linha de equipamentos para o UTI-móvel, que é um pacote completo, que são os monitores multiparâmetros, os ventiladores volumétricos, as bombas de infusão e também os cardioversores, onde a Seamus Drake iniciou como liderança no Brasil há 15 anos atrás, na fabricação do desfibrilador externo automático. Então, nós não temos esforços medidos para atingir a necessidade e a demanda que o Brasil precisa. Estamos todos muito sensibilizados, bastante sensibilizados, os nossos corações unidos nessa força-tarefa que é para desenvolver os produtos e entregar à população brasileira os equipamentos necessários para combater o coronavírus. Marcos, vocês veem que enquanto ele falava, uma coisa que estava vindo à minha cabeça, assim, esse trabalho conjunto, como foi falado no início, que as empresas estão, todas elas trabalhando em parceria para resolver esse problema, levando a vida, né, como uma coisa
mais importante que nós temos. E é uma pergunta que sempre surge, as pessoas falam assim, pô, por que existe toda essa correria, por que existe essa situação de vamos reduzir a velocidade de contaminação, né? Que esse é um vírus que ele tem embora ele tenha uma letalidade relativamente baixa comparado com outros vírus, mas ele se propaga de uma forma muito rápida, né? Então, essa curva de subida do vírus, se nós tomamos os devidos cuidados, e isso envolve a cada pessoa, não adianta qualquer outra medida, se a pessoa não tiver a consciência de se proteger, nós conseguimos diminuir a velocidade de contaminação. Essa curva tem uma derivada mais atenuada e com isso a gente tem tempo para melhorar o equipamento, né, a infraestrutura hospitalar e essa busca por remédios, etc., para trabalhar os efeitos do vírus. Então, é importante que cada um tenha essa consciência, né, de se cuidar. E a gente vê quanto que empresas desse setor dependem ou trabalham com tecnologia. A gente acabou de ouvir do Marcos, né, essa situação, né, da importância da tecnologia, dos equipamentos. E aí, eu vou perguntar para o José Eduardo, né, lá do Instituto Eldorado, que trabalha justamente o desenvolvimento dessas inovações e tecnologia. Para quem não conhece, o Instituto Eldorado fica lá em Campinas. Vou pedir para o Marcos falar, para o José Eduardo falar um pouquinho também do Instituto lá. Mas como é que no Instituto Eldorado, né, como é que essa situação modificou o dia a dia ali do Instituto? Ok, ministro. Como é que eu dizer, né? Nós contamos com cerca de 800 pesquisadores e engenheiros lá no Eldorado, né? Aí, numa segunda-feira, frente a essa pandemia, nós decidimos fazer a mobilização no sentido de implementar o home office. Nós tivemos uma vantagem, porque a gente já tinha um programa que permitia eletivamente que alguns funcionários pudessem trabalhar um dia ou dois de casa, né? Então, em 3 dias, ministro, nós conseguimos colocar 85% da força dos 800 funcionários do Eldorado trabalhando em casa, né? No dia seguinte, a gente conseguiu colocar todo o grupo de risco, né? Então, isso foi muito importante para nós, porque, na realidade, permitiu a gente manter, com esse 15% restante, a atividade que era essencial manter, né? Então, laboratório, por exemplo, hoje a gente está aqui com uma demanda muito alta de laboratórios de certificação, de acreditação. Os sites tivessem a possibilidade de operar de uma forma segura, né, com esse número reduzido de pessoas, né? Lembrando que a gente também está presente em Manaus, Brasília e Porto Alegre, e nessas 3 localidades a gente atingiu 100%, né? Então, isso foi muito importante, essa possibilidade da tecnologia hoje, né, dessa conectividade, permitir que rapidamente a gente pudesse fazer essa transição, permitiu de uma forma assim, quase que sem impacto, que todas as nossas atividades que foram consideradas estratégicas pudessem dar continuidade. E particularmente, óbvio, os que estavam diretamente relacionados com a parte de ventiladores e respiradores, né? A gente acabou se engajando em alguns projetos no sentido de uma coisa que é muito importante, que vale a pena ressaltar, é que o Brasil tem essa base de empresa local que desenvolveu o produto localmente, que tem capacidade de reagir rapidamente. Às vezes tem um componente estratégico que está faltando. Pessoal, a gente tem essa capacidade de fazer esse trabalho de engenharia de troca, né, de componentes, etc. e tal, e a gente, de uma certa forma, com essa estratégia, conseguiu engajar nosso time. A gente tem um time especializado na área de desenvolvimento de produtos médicos e acabou se engajando assim nesse grande ecossistema, esse esforço que envolve as empresas, várias empresas colaborando, mas também o Instituto e os laboratórios para poder permitir que a gente pudesse avançar, né, nesse sentido. Então, a transformação foi muito grande em poucos dias e isso, na realidade, garantiu essa continuidade que está sendo importante. A gente está vendo aí, já estamos há 4, 5 semanas nesse modelo e está permitindo a gente, com sucesso, manter todas as entregas para todos os projetos, mas também deslocar o esforço, quando necessário, dentro do laboratório para essas atividades que são mais críticas. Aliás, quando a gente fala disso, não só a capacidade, eu fui visitar o Instituto Eldorado lá, eu
realmente impressionado com a capacidade que eles têm e isso é algo que daqui a pouco eu vou pedir para o Paulo Alvim falar também, da importância das leis de incentivo que nós temos, né, e como que isso pode ajudar no desenvolvimento de organizações como o Instituto Eldorado e outras empresas também, startups e tal. Mas já que a gente está falando de fomento, né, e a importância de tudo isso, eu queria pedir então para o nosso General Barroso falar um pouquinho a respeito do que mudou na FINEP, né, durante essa pandemia, como que a FINEP tem trabalhado também, né, para combater a pandemia, essa participação da FINEP. Ministro, astronauta, boa noite, Paulo Alvim, Marcos, Leandro e José Bertuzzi, e naturalmente o público em geral. Primeiramente, ministro, eu vou falar um pouco do que mudou, e ao final mesmo do que mudou, eu vou dizer o que não mudou na FINEP. Quando nós tivemos o impacto, né, dessa pandemia nas instituições, nós já encontramos a FINEP com uma experiência de prática do teletrabalho. Um pequeno grupo já estava em teletrabalho. Então, nós já tínhamos alguma forma já de nos comunicar, de nos relacionar. E, da mesma forma que as outras instituições, em 4 dias, nós já estávamos com 100% das pessoas em teletrabalho. Eu estou no grupo de risco, e eu tive que dar o exemplo que as pessoas me demandavam internamente, pô, presidente, o senhor tem que ir para casa. E chegou um dia que eu tive que realmente incorporar o teletrabalho. E, naturalmente, nós sentimos muitas das dificuldades, né, de adaptação da distância, de estarmos não mais convivendo com as pessoas. E aí, a missão da FINEP, é importante a gente voltar a dizer que ela é a empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós falamos em inovação, falamos em empresa. A FINEP, ela atua em toda a cadeia, desde a pesquisa básica, na pesquisa aplicada, passa pelas startups, pelo financiamento às empresas. Ela possui vários instrumentos, né? O instrumento não reembolsável, o instrumento reembolsável, ou seja, nós temos aí os empréstimos. E aí a mudança principal que eu vejo é que no momento que as pessoas se isolaram, nós tínhamos que liderá-las. E a primeira preocupação foi com o estado realmente de saúde, o bem-estar dessas pessoas mesmo à distância. Então, de forma sistemática, nós temos acompanhamento da nossa área de saúde, recursos humanos e reuniões por videoconferência para sabermos o estado das pessoas. O segundo ponto, que eu acho que é importante, foi a mudança na governança. Enquanto nós estávamos tratando, às vezes, de pontos localizados, algumas demandas pontuais, nós passamos a ter uma interação maior com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Nós passamos a ter uma grande interação com o Conselho de Administração, recebendo as diretrizes, como o próprio Paulo Alvim falou, nós estamos agora com diretrizes, fazendo parte da Rede Vírus, temos as prioridades do MCTIC. Isso tudo trouxe uma característica, ministro, e nosso público aqui. Nós passamos a ter uma densidade maior na demanda, ou seja, recursos concentrados, grande variedade, projetos de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, um volume grande de recursos, o tempo curto e uma grande demanda. Aí é quando eu chego à conclusão que nós tínhamos uma prontidão, encontramos o sistema de ciência e tecnologia com uma boa infraestrutura, com cientistas competentes, motivados, e que estava faltando algo, que era nessa demanda específica, a coordenação e a liderança do Ministério. E aí que eu volto àquilo que eu falei, o que mudou? O mudou foram a forma de trabalhar, mas os nossos princípios, nossos valores, a nossa motivação, o compromisso com a ciência, a competência em prol da sociedade, a liderança forte, esses valores foram mantidos. E é por isso que, já antecipadamente, eu posso dizer que a FINEP está pronta para contribuir com o seu papel, né, no desenvolvimento científico e tecnológico do país para o enfrentamento desse grande desafio que é o coronavírus. Ministro, essas, então, são as primeiras mensagens do que nós passamos pela FINEP. Muito obrigado. Eu queria complementar uma coisa que o Barroso falou, que é com relação a esse trabalho da FINEP.
Às vezes o pessoal me pergunta assim, né? Pô, a FINEP é um banco, né? Que trabalha... Não, a FINEP não é um banco. A FINEP é um órgão extremamente importante do sistema de ciência, tecnologia e inovações do país, que ele ajuda justamente no financiamento de projetos e infraestrutura de pesquisa no país. Quem conhece, já visitou centros de pesquisas, o próprio Instituto Eldorado provavelmente tem lá investimentos da FINEP, outros institutos no país, universidades, os laboratórios, tem todo ali essa infraestrutura ajudada, né, através de investimentos da FINEP. E nesse caso agora da pandemia, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, através de um trabalho liderado pelo presidente Jair Bolsonaro também, nós conseguimos, através de uma medida provisória, 100 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foram aplicados através do CNPq, que é outro órgão importantíssimo de fomento do Ministério, e da FINEP, né, colocados diretamente para a ciência, né, e uma parte para o desenvolvimento de tecnologias e inovações, né, voltados para o combate ao Covid. Então, foram 100 milhões nossos, mais 20 milhões numa chamada também no CNPq do Ministério da Saúde, então 120 milhões colocados. Parece bastante dinheiro quando você pensa nisso, mas o retorno desse investimento é gigantesco para o país. Basta pensar, né, que isso significa salvar muitas vidas, né? Então, quanto vale uma vida? Isso. Tá? Além disso, também na FINEP nós temos o estabelecimento de uma linha de crédito de 600 milhões, né, voltados para desenvolvimento de inovações no sentido de produtos médicos, né, inovações, me ajuda aqui, no desenvolvimento de compra de equipamentos. E aumenta a capacidade produtiva. Exato, aumenta a capacidade produtiva das empresas. Então está aí para as empresas que estão nos assistindo, para os empresários, né, dê uma olhada lá no site da FINEP por essas oportunidades que nós temos aí abertas para essa questão de fundos. Mas, Paulo Alvim, aproveitando uma coisa também que o general falou, e acho que todos eles aqui falaram dessa parte de integração das empresas. Como que a Secretaria de Empreendedorismo tem trabalhado nessa articulação? Que isso é extremamente importante nesse momento. Que a gente tem uma infraestrutura, a gente tem várias organizações, várias ferramentas, mas não importa ter só as ferramentas separadas, é importante como você usa essas ferramentas e alinha em torno de um objetivo, apontados para um objetivo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Os três convidados aqui representam muito esse esforço de integração, né? E aí eu vou usar o exemplo dos ventiladores pulmonares. Nós tínhamos uma capacidade instalada no país, né? 6 empresas. Essas empresas venderam o ano passado algo em torno de 5 mil ventiladores, né? Porque por uma concorrência, muitas vezes eles não conseguiam se posicionar no mercado nacional. A partir do desafio que foi colocado inicialmente de 15 mil ventiladores, essas empresas se organizaram no sentido de atender essa demanda. Hoje elas têm uma capacidade, essas 6 empresas, uma delas está aqui bem representada, no sentido de atender essa demanda e mais, ampliar sua capacidade produtiva. Bastava isso? Não. Nós precisávamos ter suporte de outras empresas, né? A Flextronics nos ajuda bastante nisso, né? No sentido de complementar e criar articulações e parcerias empresariais no sentido de complementaridade. E aí nós temos as empresas da Lei de Informática, quase uma parcela significativa das 600 empresas que utilizam esse instrumento, né? As empresas do Lei do Bem, e aí eu estou falando da indústria automobilística, eu estou falando da indústria, né, de equipamentos, de bens de capital, né, que mudam, fazem conversão produtiva, começam a colaborar na linha de insumos e produtos e muitas delas, inclusive, colocar alternativa de ventiladores. E as iniciativas das ICTs, ou seja, novas propostas. Nós recebemos aqui no Ministério, num processo de análise conjunta com o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, né, mais de 80 projetos nesses últimos 60 dias, de iniciativas, sejam de base científica, seja de base empresarial, seja dos inventores, no sentido de solucionar o problema, né? Ou seja, o que mostrou uma capacidade criativa, capacidade de resolução muito interessante. E aí, diga. Eu sou inventor. Eu tenho uma ideia sobre isso. Como é que eu faço para colocar a minha ideia aqui? Hoje a gente tem um instrumento aqui no Ministério chamado Ideário, onde você pode canalizar. Nós já recebemos mais de 12 propostas nos últimos 45 dias de
de iniciativa focada em ventiladores. Mas das quase 100 iniciativas que nós recebemos nos últimos dias das diversas linhas, quase 70% delas foram focadas, né, em ventiladores. não em coronavírus. Sim. Tá? Nós tivemos uma massa de contribuição das diversas fontes, desde estudantes, né? Ou seja, 100 propostas que chegaram nos últimos 45 dias, 70% a 80% disso foi com foco no coronavírus. Ou seja, um desafio colocado, rapidamente tem resposta rápida. Por falar disso, a gente tem falado que ventilador, né? Eu vou aproveitar o conhecimento aqui do Leandro, né? Aliás, do Marcos, né? Da Semon's Drake, que trabalha diretamente com produtos médicos, né? Porque às vezes o pessoal fala, ventilador é uma coisa simples, né? É uma coisa só que gira, dá a impressão que é uma coisa das mais simples possíveis. Marcos, fala um pouquinho a respeito de o ventilador, as complicações que existem para se desenvolver e fabricar um ventilador para respiração artificial. O som. Marco, precisa abrir o seu som. O Marcos está com o microfone mutado aí. Ok, agora sim. Respondendo a sua pergunta, ministro, esclarecendo a população brasileira, o ventilador é um equipamento de altíssima complexidade. Existem diversos modelos de ventiladores. Ventiladores para atendimento a UTIs móveis de suporte avançado e ambientes intra-hospitalares, que são CTIs, Centro de Tratamento Intensivo. A versatilidade dos ventiladores variam de acordo com as suas características técnicas, seus modos de ventilação e seus parâmetros. Então, existe uma complexidade muito grande que envolve uma parte de dispositivos pneumáticos, a parte de placas eletrônicas e uma parte mecânica para desenvolver. Além de uma seriedade muito grande nos quesitos regulatórios para o devido registro no Ministério da Saúde. São necessários alguns documentos, tais como validação clínica do equipamento, uma validação de software, gerenciamento de risco, usabilidade e demais outros documentos que são importantíssimos para que sejam apresentados na Anvisa e sejam devidamente registrados. O desenvolvimento requer dispositivos pneumáticos que não se encontram no mercado nacional. Os dispositivos são encontrados no mercado americano, na Suíça e principalmente na Itália. São os 3 principais países que são os fornecedores desses dispositivos pneumáticos. No Brasil, nós encontramos aí dispositivos, porém não aplicáveis à área médica e aplicados à área industrial. Essa está sendo a principal dificuldade na aquisição desses dispositivos pneumáticos para a fabricação dos ventiladores. Nós estamos aqui, a Semon's Drake tem feito um esforço monstruoso para entrar na fila desses fornecedores, né? Especialmente nós estamos em contato com fornecedores na Itália, na Suíça, nos Estados Unidos, e temos uma expectativa até boa para que dentro de 45 dias nós possamos iniciar o processo produtivo para entregar aproximadamente 5.000 ventiladores ao mercado nacional. Esse está sendo uma tarefa, um desafio muito grande para todos aqui da equipe Semon's Drake, aliás aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores. Como o senhor bem disse aí, ministro, nós temos aí um apoio muito grande, né, da agência regulatória que é a Anvisa, temos apoiado, tem colaborado de forma potencial na análise dos registros, com bastante agilidade e publicação de novos equipamentos que estão sendo entregues no mercado. Da mesma forma, o governo federal, na isenção de alguns tributos, o setor de importação, como I, como IPI, e também o governo estadual, que tem feito um trabalho muito especial em todos os estados do Brasil, para liberar com uma certa urgência os materiais, dispositivos e componentes eletrônicos necessários à fabricação dos ventiladores. Mas então nós temos aí uma boa notícia diante do cenário, né? A FINEP tem mobilizado esses investimentos para outros players surgidos no Brasil, mas a complexidade no desenvolvimento é uma tarefa, um desafio muito grande para as novas empresas que estão
entrando nesse mercado e com essa objetividade de entregar à população o ventilador que é tão essencial e fundamental no combate ao corona. Obrigado, Marcos. E, você falou uma coisa que sempre é uma... Me perdoe, eu queria aproveitar para complementar, no sentido de que a situação do corona tem provocado uma situação de drama, de medo, de incerteza e de muita insegurança nas pessoas. As notícias, o noticiário, a rede televisiva tem publicado notícias assustadoras e dados bastante alarmantes quanto ao futuro da evolução da doença do Covid. E isso é um fato preocupante, alarmante, porque o fato das pessoas não poderem ir aos seus consultórios, realizar as suas consultas, elas estão paralisadas em casa, a falta de atividade física, o estresse, o medo, a incerteza tem aumentado substancialmente o índice de parada cardiorrespiratória. A conhecida morte súbita aumentou aí recentemente, aproximadamente, de acordo com os dados informados aí pelas redes, em torno de 10 a 12 vezes a morte súbita no Brasil e no mundo em virtude do coronavírus, dessa falta de atendimento em consultórios, como eu citei. Esse é um dado alarmante também, por isso a nossa preocupação é muito grande. Nós não podemos deixar de continuar com essa fé inabalável, com essa força, essa determinação para encontrarmos soluções com esses fornecedores, melhorando essa logística internacional com todos os players que nós temos disponíveis para nos ajudar a importar tais componentes. E, na verdade, é uma demonstração de solidariedade humana. E temos a esperança de que essa pandemia ela termine o quanto antes possível, que alguém encontre nos laboratórios, o mundo todo está trabalhando nisso, para encontrar uma vacina, para que a gente elimine essa pandemia, né? E todo o amor genuíno demonstrado por todos vocês que estão participando aí dessa nossa conferência. Nós temos aí biografia de homens fortes, homens trabalhadores, homens que estão envolvidos nessa causa nobre. Eu diria que a biografia de um homem de Deus, ela é representada por suas obras. E nós estamos aqui tendo claramente obras maravilhosas de todos vocês, de toda a população brasileira, de todos os órgãos regulatórios, essa missão nobre que é preservar e salvar vidas. Obrigado. É isso. Obrigado, Marcos. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque o tempo está correndo rápido aqui. O papo é bom, a gente começa, as coisas vão o tempo passa muito rápido, mas eu queria pedir aí também, né, vamos passar aqui para a próxima pergunta, para a gente dar a chance dos outros aqui, que é o seguinte, né, quando a gente fala dessas dificuldades de importação de peças, a gente pensa no desenvolvimento aqui no Brasil também. Acho que nesse ponto o Instituto Eldorado, né, tem uma capacidade muito grande de desenvolvimento desses sistemas. A pergunta, viu, Zé Eduardo, tipo assim, quão longe o Brasil está do desenvolvimento de equipamentos de tal complexidade aqui no Brasil, com tecnologia nacional, de forma que a gente reduza, pelo menos, essa necessidade de importação de componentes críticos? Senhor ministro, secretário, assim, a boa notícia é que a gente tem no Brasil um núcleo resistente, né, que se focou muito no desenvolvimento local, né, e particularmente os respiradores é um bom exemplo disso, né? Então, o que acontece? O que eu acho que vai ficar desse processo todo, né, é o desafio, né, de melhorar o nosso processo como um todo, né, de ter um domínio maior dessa gestão da cadeia, dos componentes críticos e tudo mais, e ter um olhar mais atento para a gente, talvez, no futuro, começar a olhar estrategicamente e ter um lessons learned, e olha, tem coisas que são estratégicas, a gente tem que prestar atenção. E nisso, eu queria reforçar o papel das agências de fomento, parabenizar a FINEP, que tem tido um trabalho excepcional, né? A gente sabe que está tendo também um trabalho muito importante nessa área de ventiladores. Queria também ressaltar o papel da Embrapir, né? Nós lá no Dourado estamos ali com 3 projetos estratégicos na área de ventiladores, né?
projeto que visando aumentar a produção, baseado lá no PPI do IoT de manufatura 4.0, um desafio enorme, né? Projetos de sistemas que são similares, né? Que não é, por exemplo, o caso do ventilador, mas o oxigenador extracorpóreo, que tem uma contribuição nesse processo todo do Brasil. Então, eu acho que o Brasil tem isso. Nós, lá no Instituto Eldorado, elegemos essa área de equipamentos médicos, essa área médica como estratégica. 8 anos atrás, a gente tem implementado uma estratégia de colocar em prática uma gestão de qualidade desde a área de desenvolvimento, que é a 13485. A gente tem um laboratório de certificação, são inúmeras as normas, mas a gente hoje já tem capacidade de fazer ensaios de compatibilidade eletromagnética, ensaios de segurança elétrica, para boa gama de produtos na área de eletromédico, de tal forma que isso passa, de uma certa maneira, funcionar como habilitador dessa inovação nessa área, né? O Brasil tem uma característica muito importante, que é a ciência básica, o trabalho de pesquisa nessa área médica, né? Tem muito bons centros de engenharia biomédica espalhados pelo Brasil, né? E o que a gente está querendo fazer no Eldorado é exatamente essa aproximação, né? Empresa, academia, com a pesquisa médica, com os centros de engenharia biomédica, engenharia clínica, a gente aproximar com um processo competitivo mundialmente, de desenvolvimento de produto, com uma infraestrutura no estado da arte que permita a gente fazer a melhoria contínua, a certificação e o próprio processo de desenvolvimento integrado, de tal forma que a gente vai conseguir, além de ter esse núcleo que desenvolve produto localmente com tecnologia nacional, competitivo mundialmente, né? Então a gente tem bons exemplos nessa área, um destaque também para os laboratórios acreditados, que é importante a gente ter essa capacidade local, está se mostrando muito importante, senhor ministro. Hoje, por exemplo, um dos protótipos, essas iniciativas que estão tendo, estava sendo testado aqui no nosso laboratório. A gente estruturou, a gente tem uma associação dos laboratórios e entidades acreditadas, um programa aí com apoio institucional aí do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, que a gente está franqueando, né, alguns ensaios, de tal forma que a gente possa, de uma certa forma, habilitar e viabilizar as novas empresas, os novos grupos que estão desenvolvendo ventiladores e respiradores no Brasil a ter um produto competitivo. A gente não pode se enganar que é realmente um produto de missão crítica, de suporte à vida, que tem muita especialização, né? Isso é um caso, uma coisa que é muito importante ser dito. Mas, por outro lado, uma forma da gente contingenciar isso é botar em prática, formar a gente com esse conhecimento, colocar um fluxo, um processo de desenvolvimento que é compatível e tentar espalhar isso. O Eldorado tem essa missão de procurar espalhar esse processo, esse fluxo pelo Brasil, né? E aproximar a pesquisa aplicada, centros de engenharia biomédica, pesquisa clínica e achar novas soluções. A gente tem um potencial enorme no Brasil dessa pesquisa que é feita nessa área, de se transformar em produtos competitivos, inovadores. Isso tem um espaço enorme no mundo e que alguns países estão aproveitando muito. E você vê que eles aproveitam desde o componente estratégico, né? Se foi citado aqui alguns países que eles têm essa característica. Então é isso, ressaltar o fomento, né? O destaque da Embrapi, que é um instrumento ágil de fomento e que abriu aí um programa especial de aumento de participação aí para o Covid-19, e essa perspectiva de a gente ampliar nos núcleos que estão espalhados pelo Brasil esse domínio, esse expertise para desenvolver produto eletromédico. É um produto de alto valor agregado e que tenho certeza que vem a contribuir muito para o desenvolvimento aqui nosso, aqui do Brasil, aqui como nação. Excelente. Aproveitando uma coisa que você falou, e a gente tem realmente de começar. Aliás, hoje nós tivemos várias reuniões sobre isso aqui, e o governo Jair Bolsonaro ele tem trabalhado em conjunto com os ministérios, né, através da coordenação da Casa Civil, no COP, né, no Centro de Operações, de pensar o futuro. O que a gente aprende com essa pandemia, né, o que a gente leva para o futuro de forma a preparar o país para as próximas. A questão não é se vai ter uma outra pandemia, a questão é quando. Se é um número que eu aprendi, que é meio assustador, né, que existe um número estimado de tipos de vírus no planeta Terra de 10 elevado a 31, que é uma coisa absurdamente grande. Então, é bom a gente estar preparado para isso. Existem vários setores estratégicos do país que tem que responder rápido. Então, acho que uma coisa a gente tem que aprender é fazer essa conversão rápida de empresas, ter os setores preparados em termos de fomento e
o desenvolvimento de inovações, da ciência no país, a base científica e tudo isso. Por isso que o pessoal fala que eu reclamo muito de orçamento, que eu vivo falando de orçamento, mas é importante justamente esse tipo de infraestrutura que a gente precisa. Agora a gente vê que a ciência não faz de uma hora para outra, a gente tem que ter isso aí tudo preparado. E pensando nisso, né, eu vou perguntar para o Leandro, da Flextronics, Flex Brasil, o seguinte, né, o que você vê como, pensando nessa necessidade de uma conversão rápida de linhas de montagem, etc., como que você vê, né, que nós deveríamos trabalhar aqui nesse plano de contingência, vamos dizer, para preparar as empresas para essas necessidades de rapidamente serem ativadas, vamos dizer, para a produção de equipamentos no Brasil? Ô, ministro, boa noite, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Eu tive um probleminha aqui, mas já voltei. Olha só, ministro, eu vou contar uma história aqui para a gente se orgulhar de ser brasileiro. Eu trabalho na Flex, né? A Flex, ela mudou de nome há 6 anos, ela chamava Flextronics, junto com 10 mil pessoas aqui no Brasil. Mas a Flex é uma multinacional americana que tem operação em 30 países e 120 fábricas, de todos os tipos, desde centro de pesquisa, a manufatura em si, que é o nosso core business, o supply chain, tem centros de inovação e sustentabilidade e centros de serviço depois da manufatura. E o mundo está passando por esse momento junto, né? E a gente teve a oportunidade aqui no Brasil de acompanhar a evolução, desde a China, passando pela Europa, chegando na América do Norte, chegando no Brasil, aqui na América do Sul e na África. As nossas fábricas, elas foram todas afetadas, e aqui, como no Brasil, todo mundo está precisando criar infraestrutura para suportar a pandemia em termos de capacidade de equipamentos, principalmente ventilador e respirador médico. E a Flex, ela foi acionada em muitas partes do mundo para fornecer esse suporte, né, com empresas de tecnologia do mundo todo que fabricam equipamentos similares. Primeiro motivo de orgulho, eu acho aí que eu reforço o que o Bertuzzi falou, o que o Marco falou, é que o Brasil, através da lei da informática, tem uma série de virtudes e tem alguns ajustes, e muitos deles foram feitos aí nos últimos anos, permitiu que se criasse competência tecnológica. E aí no Brasil a gente tem empresas como a Simons Lake, como a Magnamed, como a KTK, como a Intermed, né, que foi comprada pela Vaier, como outras diversas indústrias que foram geradas através dessa competência tecnológica que foi criada nas universidades, nas escolas técnicas. Tive a oportunidade de conversar com meus amigos. Habilitou a gente criar centros de pesquisa para aplicar a tecnologia. E ele possibilitou uma coisa que, além da China, o único país do mundo que produz produtos de consumo é o Brasil. O Brasil ele tem uma base industrial única no mundo, tirando a China, obviamente, e praticamente todas as indústrias do mundo estão colocadas aqui no Brasil. A Flex é um representante das indústrias na área eletroeletrônica. A gente fabrica milhares de produtos todos os dias. E o governo federal procurou a gente no final de março e falou: Leandro, a gente tem aqui, a Flex, né? A gente tem uma necessidade de multiplicar, como no mundo todo, a capacidade produtiva de ventiladores em 10 vezes. Então, assim, empresas que tinham um nicho de mercado de alta tecnologia, que conseguiam produzir 500, 400 equipamentos por mês, no mundo todo se multiplicou por 10 a necessidade. A gente precisa produzir 10 vezes mais isso por mês para atender a demanda só do Brasil. Então, o fato de ter indústria nacional e competência nacional permitiu que a gente deixasse de disputar o ventilador, o respirador, para comprar componente. Apesar da pequena dificuldade, a gente está na frente do mundo todo hoje na fabricação de respiradores. A demanda de 14 mil, 20 mil respiradores que o Brasil tem aí no curto prazo, ela vai ser atendida a partir do mês de maio. A maioria dos países está tendo uma dificuldade enorme e vai começar a ser atendida em junho. A gente se colocou nesse meio e para cada empresa a gente usou a competência coordenada pelo governo federal, com a Anvisa, com a Inmetro, com as agências de vigilância sanitária, principalmente lá de Sorocaba, e habilitou a nossa fábrica em 3 semanas. Essa é a primeira fábrica da Flex no mundo, 30 dias antes de qualquer outra fábrica, a produzir o primeiro ventilador. Obviamente não é o nosso mercado aqui no Brasil, a gente tem competência médica fora, né? Aqui no Brasil o mercado é muito pequeno, mas a gente conseguiu, através da competência da empresa brasileira, em parceria com essas empresas que a gente está suportando aqui de São Paulo, que são próximas da gente, ser a primeira do mundo a entregar um ventilador. Então isso mostra a competência do Brasil de desenvolver tecnologia, de produzir em escala. A gente tem capacidade já preparada para produzir 4 mil ventiladores na fábrica da Flex em Sorocaba a partir do mês que vem, podendo chegar até mais se for necessário.
junto com as outras empresas, eu acredito que o Brasil vai estar operando aí num rate de 3 a 4 mil respiradores a partir de maio, junho, julho, e a gente vai ser um dos primeiros países a ter a demanda de respiradores mundialmente atendida. Isso é fruto de toda essa cadeia de inovação, de competência, de tecnologia, de fomento que está sendo criada aqui no Brasil. Então dá muito orgulho a gente ter investido e ter acreditado no potencial do Brasil, do brasileiro, de fazer a diferença, né? Então, assim, é uma história para vocês entenderem como que o Brasil está posicionado, é foco de tudo isso que a gente discutiu aqui. Na Flexa, só para completar, além da manufatura em escala, a gente está ajudando na parte de reparo, porque tem competência de serviço, né, na parte aí que as indústrias automotivas, assim como outras, estão suportando esse momento junto com a gente. E também na parte de pós-entrega. A gente vai ter 15 mil respiradores para uma quantidade enorme de profissionais que têm pouco conhecimento de como operar. Então, junto aí com a BDI, junto com o governo federal, o nosso Instituto de Pesquisa, está liberando uma ferramenta para poder viabilizar o ensino à distância, a instalação, webinars dos profissionais das empresas e uma inteligência artificial que vai ajudar o cara a tirar dúvidas rapidamente no portal de como utilizar os respiradores no mercado. Então, assim, toda essa competência foi construída através do que a gente vem discutindo juntos aqui. Então, realmente eu me sinto muito orgulhoso de poder dizer que nós, no Brasil, somos sim capazes de ser líderes se a gente realmente colocar o foco correto e buscar a solução correta para mostrar nosso potencial. Obrigado, Leandro. Bom, acho que você falou uma coisa aqui também que eu vivo repetindo, foi gostoso ouvir você falar isso aí, de poder ter orgulho do Brasil. A gente tem um país maravilhoso, tem problemas? Lógico que tem problema, todo país tem problema, mas esse é o nosso país e a gente tem uma capacidade gigantesca de fazer o que a gente precisa fazer e como precisa fazer. Eu tenho muito orgulho aqui das nossas secretarias, empreendedorismo, inovações, nessa articulação toda, e também do nosso pessoal da área de ciências, dos nossos pesquisadores aqui no país. Eu tenho uma pergunta, pessoal, aqui, falando a respeito pediu para falar, é o Elton Ribeiro, né, para falar um pouquinho a respeito dos testes clínicos. Ele enviou através do Facebook aqui, né, para falar um pouco a respeito de testes clínicos e do desenvolvimento desses medicamentos no Brasil. Na verdade, a gente não está desenvolvendo o medicamento. Deixa eu falar sobre isso, porque eu lembro que uma coisa que o Marcos falou também é com relação ao medo das pessoas. A gente vê tantas coisas, tantos dados ruins, aquela curva em formato exponencial, né, de mortes, e todo mundo fica com medo. Isso é o dia a dia que a gente está olhando nisso aí, o que está acontecendo nos outros países, quantas pessoas morreram, e são cenas terríveis. Mas olha, gente, o que eu queria ressaltar aqui é que o governo Jair Bolsonaro tem trabalhado em harmonia, né, com todos os ministros, através da Casa Civil, coordenando através do Centro de Operações. E o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele tem uma função central nisso, porque nós trabalhamos com a tecnologia, nós trabalhamos com a ciência para buscar uma solução para combater a causa do problema, que é o vírus. Então, eu queria aproveitar esse momentinho, se me permitir aqui, só para falar um pouco a respeito desse desenvolvimento de medicamento, como o Elton me pediu aqui para falar. Na verdade, nós não estamos desenvolvendo um medicamento novo, nós estamos utilizando, assim como em outros países, essa busca tem sido frenética em toda a comunidade científica no planeta, e os nossos cientistas no Brasil, eles têm sim uma coisa que o Leandro falou, de ter orgulho das nossas coisas. Os nossos cientistas têm um gabarito internacional extremamente alto, né, que são reconhecidos no mundo todo pela sua competência nessa área de desenvolvimento de medicamento. E o que nós temos feito é o seguinte: lá no Laboratório Nacional de Biociências, que fica em Campinas, no CNPEM, eles estudaram 2.000 drogas diferentes, as moléculas dessas 2.000 drogas, testando, utilizando a inteligência artificial, modelamento matemático, muita computação, como eles se encaixavam ou não, né, na proteína do vírus, ou seja, como que o vírus se conecta com a nossa célula e para tentar inibir essa proteína. Com essas 2.000 drogas, eles conseguiram baixar para 5, né, que se encaixaram da maneira ideal para inibir o vírus.
Essas 5 foram para testes clínicos. Então, aquela era a primeira etapa do processo. A segunda etapa são os testes in vitro, testes in vitro, ou seja, com as células reais, com moléculas reais. Testaram essas 5 moléculas para ver se elas conseguem inibir o vírus. 2 delas tiveram um resultado muito bom. Essas 2, uma delas foi para a terceira e última fase, que são os testes clínicos, que estão sendo feitos já pelo país. Esses testes estão, no momento, em 6 hospitais. Isso vai ser ampliado, né, para pelo menos 10 hospitais. E como é que são esses testes clínicos? Bom, a pessoa que vai ao hospital, ela com sintomas do Covid, é testado positivo, né, ela pode pedir para participar dos testes nesses hospitais. Então, ela vai ter o tratamento que todo mundo tem, o tratamento normal para as pessoas que estão ali. Além disso, eles também recebem essa droga. Essa droga que está sendo utilizado, né, esse medicamento, é um medicamento já conhecido, né, chamado nitazoxanida. Ela é uma droga que ela não tem efeitos colaterais. Isso é importante ressaltar, ela não tem praticamente nenhum efeito colateral. E ela consegue, então, pelos testes in vitro, ela conseguiu inibir 94%. Nós temos certeza que ele vai funcionar nos testes clínicos? Não, porque senão não precisaria de testes clínicos. Então, os testes são necessários para que isso seja feito da forma mais rigorosa, científica, é um padrão internacional. E no final dos testes clínicos, quando nós testarmos 500 pacientes, a gente vai ter o resultado, sim, publicado, e dizendo se o medicamento funciona ou se não funciona para o tratamento do Covid. Nós passamos isso também para a comunidade internacional. Eles estão testando também em outros países, assim como eles estão testando outras drogas, e a gente está testando outras drogas também. E com isso a busca é de um remédio o mais rápido possível para que a gente reduza esse medo, né, sobre tudo isso que tem acontecido, né, nessa pandemia. Então isso sim ajuda, com certeza, o resultado disso. Vacinas, a gente tem trabalhado com vacinas também, demora mais, mas todo o tratamento científico para que nós tenhamos vacinas no futuro aqui no Brasil, produzidas no Brasil. E na próxima terça-feira nós vamos falar exatamente a respeito disso, a respeito da parte de ciências, a respeito dos testes clínicos, a respeito do desenvolvimento de vacinas e tudo mais. Mas eu fiz questão de falar para responder o Elton aqui, é o seguinte, eu sei que tem essa sensação de medo, mas saibam que aqui no governo todos têm trabalhado dia e noite para achar soluções para isso o mais rápido possível. E esse desenvolvimento também aqui da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo, para que a gente tenha os equipamentos aqui no Brasil, também é uma coisa extremamente importante para que tudo isso passe da melhor maneira possível, preservando a qualidade de vida. Bom, falei para a Chuchu aqui, eu não queria falar tanto assim, mas eu fiz questão de falar. Depois tem outra pergunta que eu vou querer responder aqui também, mas antes disso, né, cadê o Barroso? O general Barroso está aí na parte da FINEP, né, aqui participando também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, né, de uma forma resumida, que eu vou ter que dar uma cortada aqui para a gente poder entrar no outro bloco, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses empreendimentos que a FINEP tem financiado, né, através seja do crédito que nós estamos colocando ou, né, desse crédito, desse dinheiro também que veio do FNDCT para financiar essas pesquisas, né? Como é que está isso em andamento? O que a FINEP já tem de concreto a respeito de empresas participando ou propostas colocadas? Ministro, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que nossos empreendedores aqui presentes, eles facilitaram bastante essa resposta, né, para parte da FINEP. Quando eles falaram de instituição de pesquisa, empresa, e no nosso caso o governo, eles estão falando da Tripa Hélice, modelo de inovação que tem realmente um sucesso muito grande, isso que está sendo feito pelo nosso Ministério, que é a integração desses componentes. E as ações, né, do Ministério têm sido na prevenção,
no diagnóstico e no tratamento. E a FINEP, essa empresa pública do Ministério, que tem todos esses instrumentos, como nós vimos, reembolsável e não reembolsável, elas têm atuado em toda a cadeia de inovação. Se nós pegamos como o Ministério tem tratado, né, com a urgência, ou seja, nós já temos equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, a FINEP já lançou uma chamada que se encerrou e tivemos, ministro, e nossa plateia aqui, 80 empresas candidatas a fabricarem equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Quando nós vamos já para o diagnóstico, nós temos os projetos para identificação de fármaco, como o senhor citou, caso aí que já está hoje, a pesquisa já no UFRJ, nós fizemos já um trabalho de videoconferência com a doutora Patrícia Rocco, onde nós vamos fazer pesquisa já com pessoas. A outra pesquisa mesmo no CNPEM e no LNBio, como nós vimos, o coronavírus ele vai sofrer mutações, nós teremos novos coronavírus. Quando nós falamos do futuro, e o CNPEM e LNBio vão receber também recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento de novos fármacos, identificação de novos fármacos. O Dourado também está recebendo um aporte de recursos para desenvolvimento de ventiladores pulmonares. E quando vai para a parte também de prevenção, nós vamos ter encomendas para desenvolvimento de vacinas. O que cabe destacar é que para a indústria, e aí nós temos aqui 3 empresas, nós possuímos os créditos reembolsáveis, como o nosso ministro já disse, um para aquisição inovadora, ou seja, para que seja possível adquirir os equipamentos médicos por empresas, o desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos, ou seja, as empresas que quiserem escalar essas dificuldades de desenvolvimento, elas terão financiamento cerca de 200 milhões, e ainda a reconversão industrial. Aquilo que nós ouvimos falar, nós falamos um pouco de guerra, né? A mobilização industrial, quando a gente ouve as histórias das indústrias automobilísticas que passaram a produzir tanques. Hoje, ministro, conversando com o Zé Roque, conversando com o Kleber, lá do LNBio e do CNPEM, eles disseram, nós estamos aqui com o nosso equipamento, com nossos tanques de guerra, nós estamos com a tropa treinada, a tropa pronta para vencer esse inimigo invisível. Isso, e naturalmente, ele se pronunciou com todo o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, das pessoas competentes da FINEP, que podem fazer o trabalho técnico de fomento à inovação e o recurso do FNDCT. Tudo isso só foi possível porque nós temos aí o nosso governo, o governo Jair Bolsonaro, os nossos ministérios da Economia, o Ministério da Saúde, o MCTIC, todos eles com um objetivo comum, como já foi dito, preservar vidas, salvar vidas, melhorar a qualidade de vida da sociedade brasileira. Essa tem sido a participação da FINEP no combate ao coronavírus. Obrigado, Barroso. Gente, eu vou dar uma paradinha de 30 segundos para a gente trocar o filme aqui e daqui a pouco a gente já volta, né? Fica por aí. Vamos lá então, de volta aqui no nosso bate-papo sobre ciência e tecnologia no dia a dia, hoje falando sobre empreendedorismo e inovação em tempos de Covid, ou seja, como a gente utiliza empreendedorismo e inovação para combater os efeitos, os impactos dessa pandemia. Nós temos aqui nosso secretário Paulo Alvim, de Empreendedorismo e Inovação, aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e lá, remotamente, nós temos o presidente da FINEP,
né, o general Barroso, Valdemar Barroso, temos representante do Instituto Eldorado, José Eduardo, o Leandro, da Flex Brasil, e o Marcos, da Semos Drake, participando aqui com a gente. Eu estou com um monte de perguntas aqui, então vou começar a descarregar as perguntas, né? Vou começar a responder o pessoal e vou passar umas perguntas aí para vocês também. Bom, essa primeira é para mim mesmo, deixa eu já tirar essa dúvida, né? Aqui da Monique, que é o seguinte, né? O pessoal pergunta, que a gente tem falado aqui sobre essa conexão da coordenação do governo e desse trabalho em harmonia, em conjunto, né? E o pessoal perguntando aqui a respeito, tanto que teve a saída do ministro Moro, né? E existem rumores de que eu estaria para sair também aqui do Ministério. Não, isso realmente fake news, né? Não tem absolutamente nada de base disso, né? Tem que ver o seguinte, né? Que existe muita fabricação de informações, de notícias que não tem nada a ver. Então, não existe nenhuma expectativa, né? Não existe nenhuma coisa, nem pela minha parte e nem pela parte do presidente Jair Bolsonaro, né? Ou de qualquer outra parte do governo, de haver alguma troca aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mesmo porque, principalmente nesse momento que a gente está com um trabalho muito intenso voltado para o combate ao vírus em si, usando a parte de ciência, para o trabalho aqui, para aumentar a nossa capacidade industrial e toda essa articulação feita pelo Ministério no setor de Tecnologia e Inovações e toda a parte de comunicações para manter funcionando a parte de comunicações do país e outros trabalhos, né, de forma a reduzir. Então, Monique, não tem absolutamente nada sobre isso. Fake news mesmo, não sei de onde surgiu isso. Às vezes tem alguém querendo vir aqui para o Ministério e criando esse tipo de coisa, mas fique tranquilo que não tem nenhuma base não, e eu não pretendo sair daqui por enquanto eu continuo aqui no comando do Ministério. Deixa eu dar um outro aviso aqui que também me perguntaram, a respeito dos... Lembra que é o seguinte, a gente vai falar na terça-feira que vem a respeito dessa reposição de medicamentos, né, desenvolvimento desses testes clínicos, tanto a parte de vacinas também, e outros desenvolvimentos de insumos para testes diagnósticos. Eu queria agradecer a série de perguntas que estão vindo sobre isso. Guarde essas perguntas que para a próxima terça-feira, mas uma das perguntas aqui que eu acho importante, eu pedi a lista, que é para falar a respeito do onde estão sendo feitos os testes clínicos, né, para esse medicamento, o nitazoxanida, né, que é um medicamento que não tem efeito colateral. Aliás, se eu for diagnosticado positivo para o coronavírus e for a um hospital, pode ter certeza que eu vou participar também, eu vou pedir para participar dos testes e eu vou num desses hospitais. Então, a pergunta foi muito interessante, né? Muito importante aqui. Então, deixa eu falar a lista dos hospitais aqui. Então, em São Paulo, nós temos 4 hospitais. Um é o Hospital da Força Aérea, o outro é o Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, em Barueri. O outro é o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. O outro é o Hospital Regional de Sorocaba, Bata Branca, o nome aqui. No Rio de Janeiro, nós temos 5 hospitais participando. Um Hospital Central da Aeronáutica, o outro é o Hospital Geral do Rio de Janeiro, outro é o Hospital da Força Aérea do Galeão, outro é o Hospital Naval Marcílio Dias e o Hospital Central do Exército. Nós temos um hospital no Distrito Federal, que é o Hospital das Forças Armadas, o HFA, né, aqui em Brasília. E o número de hospitais está aumentando. Então, se você tiver com sintomas do coronavírus, precisar ir para o hospital e for para algum desses hospitais, peça para participar dos testes, né, dos testes clínicos, que além do tratamento normal, você vai ter uma observação muito maior e vai ter também a possibilidade de utilização desse medicamento que não tem efeitos colaterais. Então, se eu for diagnosticado, pode ter certeza que eu vou participar também desses testes. E quanto antes nós tivermos os testes realizados em 500 pacientes, mais cedo a gente vai saber do resultado. Se esse medicamento funciona para o coronavírus, né, que é a maior probabilidade, ou se não funciona. Então, tá aí, gente, para poder ajudar. Vamos para outras perguntas aqui do pessoal. Né?
Ok. Com relação ao uso de equipamentos, essa é uma pergunta interessante com relação aqui da Mônica Brown, com relação ao uso de equipamentos de um hospital. Acho que essa pergunta vai mais para o Marcos, né, que trabalha já com equipamentos de hospital aqui, e para o Leandro, talvez, algum dos dois aí. Só vou pedir para serem mais resumidos, porque tem muita pergunta aqui para responder, então, né, para ser respostas mais curtas, mas a Mônica perguntando o seguinte: que tipo de equipamento que é necessário, que nós tenhamos desenvolvimento aqui no país, de forma que a gente possa garantir, né, que o tratamento vai ser feito. A preocupação é não deixar chegar ao ponto de entubar, aquelas coisas. Quais outros equipamentos que também são necessários para o tratamento do doente, né, no equipamento do hospital, de forma que ele não chegue à UTI, né? E eu, sinceramente, não faço a menor ideia. Então, espero que vocês possam nos ajudar com isso. Você gostaria de falar, Leandro? Ô, Marcos, fica à vontade, cara. É sua especialidade, eu vou aqui aprender com você. Não, vamos lá. Eu também, senhor ministro, eu desconheço algum outro produto que faça algum tipo de prevenção ao Covid. O paciente, uma vez que ele se encontra já diagnosticado com o Covid, ele deverá ser imediatamente internado no UTI móvel, hospitalar, intra-hospitalar. Os equipamentos realmente são os ventiladores, que vai tratar das insuficiências respiratórias agudas, os monitores multiparamétricos, que estarão fazendo a monitorização dos parâmetros vitais do paciente, e os demais equipamentos, que é a bomba de infusão, para fundir medicamentos, e o cardioversor, para uso em alguma necessidade de alguma desfibrilação precoce. Eu realmente desconheço algum equipamento preventivo intra ou extra-hospitalar que possa ser utilizado. Sim. Obrigado. É Marco, né? Eu tenho falado Marcos aqui. É Marco no singular, Marco Aurélio. Aí, eu achei estranho Marcos Aurelius aqui, mas... Então, corrigindo, Marco. Isso aqui é uma pergunta que vai mais aqui para o Ministério, né, de forma geral, mas o Tadeu Lobo, perguntando aqui pelo Facebook, se é viável planejar a construção ou aquisição de equipamentos de comunicação digital em áreas de vulnerabilidade social, investindo talvez em redes sociais ou alguma maneira de passar a informação para as populações. Essa é uma coisa muito interessante, muito importante. Nós temos aqui no Ministério um programa chamado MCTIC Conecta Brasil, que trabalha com a expansão da nossa rede, a infraestrutura de fibra ótica na região Nordeste, na região Norte e no Centro-Oeste. A ideia é levar para as regiões que têm menos acesso à internet de banda larga, né, a capacidade de conexão através de fibra ótica, e onde não chega fibra ótica, com satélite também. Nós temos o GSAC, que é feito pela Telebrás. Então, esse é um projeto enorme do governo, né? O governo Jair Bolsonaro tem esse foco grande em levar essa possibilidade para a população de reduzir essas diferenças, né, de regiões. Só para ter uma ideia, são mais de 10 mil quilômetros de fibra nos rios, através do leito dos rios da Amazônia sendo instalados. Aliás, isso já está em andamento, esse projeto, esse programa como um todo. Além disso, vem a radiodifusão. Então, na radiodifusão, que tem muitos lugares onde não chega a internet, vamos dizer assim, hoje em dia você vê como as pessoas sabem das informações. Bom, através do rádio, através da televisão. Então, parte da estratégia do Ministério ampliar a radiodifusão no país, a cobertura, a iluminação por radiodifusão. E aí vem a novidade, né, também. Nós estamos acostumados com a televisão, né, televisão em que a gente assiste a televisão e não responde a televisão. Agora, muito em breve, nós teremos no Brasil também o chamado GING-AD, que é um sistema desenvolvido no Brasil para que a televisão seja interativa, as pessoas possam interagir através da televisão digital, né? Também é outra novidade interessante. Então, sim, existem programas desse tipo, assim como o que a gente chama aqui de internet na praça e outras coisas que o Ministério tem trabalhado para levar essa possibilidade para as pessoas em todos os lugares do Brasil. Essa aqui é a pergunta sobre os testes clínicos, a gente vai falar na semana que vem. A questão do edital da FINEP também já foi respondido.
o remédio, então vamos falar de outro aqui. Essa aqui é sobre espaço, né? Eu gostaria de falar sobre isso aqui até, né? Mas falando sobre o Douglas Testa aqui, falando sobre os programas da SpaceX, né? A gente vai falar um programa especial a respeito de todo do programa espacial, tem muita coisa acontecendo no Brasil também, né? A respeito, essa aqui é uma pergunta do Leonardo Saramago, falando a respeito da atuação, exatamente isso, da atuação da indústria, né, nacional no contexto da pandemia. Eu queria falar a respeito dessa participação, mas eu vou jogar essa pergunta para o próprio Paulo Alvim aqui, né, que está nessa coordenação. Qual a dificuldade maior que foi observada, né, pensando já em um plano de contingência para futuras pandemias, qual a dificuldade maior que o Ministério, através da Secretaria, encontrou para articular essas empresas no começo para responder rápido à produção? O primeiro desafio, ministro, foi identificar as próprias empresas. E aí eu vou dar um exemplo fora dos ventiladores, né? Em função das demandas crescentes por máscaras cirúrgicas, né, que tradicionalmente nós ouvíamos sempre, está importando, nós descobrimos que nós temos 15 fábricas nacionais que produzem máscaras cirúrgicas, que não eram objeto do SUS, mas que atendiam farmácias, os hospitais privados, né, o setor de odontologia. E aí vem a primeira demanda fundamental, que isso é fundamental para o setor empresarial, principalmente para a gente fortalecer, né, essa plataforma de saúde que o setor produtivo brasileiro vai ter como talvez um primeiro legado pós-pandemia. É o uso do poder de compra do Estado. O uso do poder de compra do Estado, né, e aí quando a gente fala de saúde, a saúde tem um poder anual de compra muito grande, ele com certeza precisa ser utilizado não só como indutor da capacidade produtiva nacional, mas mais que isso, como indutor do processo de inovação, né, no ambiente das empresas brasileiras. Então, nós precisamos usar cada vez mais o poder de compra do Estado, que se aplica na área da saúde, na área da educação, na área da defesa, como uma estratégia não só de dar suporte ao processo de comercialização das empresas brasileiras, mas mais que isso, indução no processo de inovação desse parque fabril, que aqui nós tivemos exemplos tão concretos. Gente, a gente está chegando no final aqui do nosso programa, mas eu não podia deixar de agradecer aí a participação de cada um de vocês, né? Ainda vai ter mais uns minutinhos aqui, mas eu vou aproveitar que o pessoal às vezes fala, pô, você esqueceu de falar o nome do pessoal, então eu vou falar aqui, ó, agradecer a participação do Léo Jô. E outra coisa, tem muitas perguntas, vocês vão ver, pô, mas você falou meu nome e não fez minha pergunta. É porque na semana que vem, na terça-feira, a gente vai falar sobre esse assunto, né, do remédio, vai falar sobre vacinas, falar sobre essa parte de ciência, né, sendo desenvolvida. Então, agradecer a participação do Léo Jô, do César Xavier, né, obrigado aí pela mensagem, do Jailton Cardoso, Adriana Gomes, Carla Garcia, agradecer ao Alisson Macário, a Sueli Santos Vidal, o Jonatas Racan, a Suzete Carneiro, o Leonardo Saramago, a Ketla Pinheiro, o Douglas Testa, o Souza, Fê Souza, né, a Mônica Brown, a Juliana Moura, o Eric, Silva Josenildo, né, Tadeu Lobo, Jonatas Racan, já falei dele aqui também, do engenheiro Fabiano, da Carla Guedes, Vanessa Zagni e o Elton Roberto, né? Gente, obrigado pela participação de vocês. Eu queria novamente pedir desculpas para o início, né? Que a gente teve aqueles problemas de sincronismo no início, assim como um pequeno atraso, né? A gente promete que da próxima semana a gente vai ficar melhor. Já estou olhando para o pessoal ali da técnica, né? Sobre isso, depois eles vão se filmar ali para vocês olharem para eles e saber quem que a gente está cobrando. E também agradecer, né, a participação de todos aqui, os nossos
amigos que participaram, tomaram o seu tempo aqui hoje para, né, estar conosco, né, nesse programa falando sobre empreendedorismo, sobre inovações, né, contra o Covid, nesse combate no Brasil ao Covid, que tem aí esse resultado tão devastador no planeta como um todo. E eu vou deixar final aqui, eu quero fazer uma pergunta, eu quero a opinião de cada um de vocês, né? Que é o seguinte: como é que vocês veem o planeta depois dessa pandemia? O que muda no planeta Terra, nessa nossa espaçonave bonita, com 7 bilhões de tripulantes, né, depois dessa pandemia? Então, essa comparação entre o hoje, o antes da pandemia e o depois, né? O que a gente pode esperar desse planeta depois? E como é que o Brasil pode se colocar perante esse novo planeta, né, pós-pandemia Covid-19? Eu vou começar, vou pedir para também vocês fazerem na resposta a sua colocação final, né? Sua consideração final. Vou começar pelo Paulo Alvim aqui. Como é que você vê o planeta depois da pandemia? Nada será como antes, né? E aí uma questão fundamental, e, né, o governo Jair Bolsonaro vai nos ajudar a construir isso, pelo menos pela convergência das políticas públicas. Nós seremos com certeza um mundo mais solidário, né? Onde aspectos de desenvolvimento, olhando a proximidade, né, considerando as capacidades locais, né, fortalecendo as interações, sem abandonar os avanços tecnológicos. Eu acho que é a questão fundamental. Nós aceleramos a transformação digital, mas a gente tem que usar a transformação digital no benefício do ser humano. O ser humano precisa ser menos egoísta, termos iniciativas mais coletivas e, com isso, a gente ter um mundo melhor. Com certeza, isso foi um aviso, né, para que a gente pare, pense, construa um mundo melhor. Excelente. Então, vamos passar aqui para o General Barroso, né, fazendo a sequência aqui assim, da tela. Ministro, o senhor lançou um desafio e eu vou ter que ter a inovação na minha resposta, que eu não tinha pensado na maneira como foi perguntado. Mas eu não tenho dúvida que a parte da tecnologia, da ciência, no nosso caso, que é o nosso negócio, ela vai continuar sendo um fator de diferença, um fator reconhecido como de soberania nacional, porque a solução para o problema brasileiro terá que ser enfrentado por brasileiros. E isso aí eu acho que vai ser, se já tínhamos a percepção da importância da ciência e tecnologia, nós agora não teremos mais dúvida, não há pessoa que tenha dúvida quanto a isso. Mas aí, saindo da tecnologia, eu entro nas pessoas. E aí eu vou falar um pouco sobre uma amostra. Né? O que essa amostra me faz inferir sobre o futuro, aí sobre as pessoas. Primeiramente, em casa, eu percebo a minha família mais unida, nós estamos mais compartilhando os afazeres, os sentimentos. Isso aí tem feito com que a casa naturalmente se expande para o núcleo familiar. Nós vamos para o trabalho, eu vejo uma empresa também mais unida, com o mesmo propósito, com os mesmos valores. Eu chego ao Ministério, eu tenho essa segurança, esse orgulho de estar pertencendo a essa equipe do Ministério que está nos dirigindo, pensando no bem comum, o nosso governo pensando no bem comum, as nossas empresas, a nossa universidade. Então, o que será diferente? Eu acredito que a sociedade ela será melhor, porque as pessoas melhores e nós teremos um propósito comum, teremos sempre a união, a coordenação, tendo alguém pensando, levando e isso aí se multiplicando. Então, dessa amostra que eu tenho vivido, eu tenho uma esperança de que o mundo saia melhor desse enfrentamento. Obrigado Barroso. Aliás, obrigado também pela participação aqui, né? Sempre um prazer falar contigo. Passar para o próximo aqui na sequência, né? Passar para o Zé Eduardo.
Qual a sua opinião, Zé Eduardo, sobre o planeta, né, depois da pandemia? O que muda? Eu acho que essa visão, concordo aqui com o secretário Alvim, né, essa visão solidária, né, afinal de contas você vê a maior potência do mundo hoje acumulando um número assim, uma perda expressiva que está aí próximo do que se perdeu aí, por exemplo, na guerra do Vietnã. Então isso aí é uma coisa que vai impactar muito, acho que a vida das pessoas, né? E todo mundo vai ter um olhar para isso, né? Todo mundo, foi afetando de forma indistinta, né? Todos os países, né? Então isso tem um potencial muito grande. A mudança vai vir exatamente na transformação digital, né? E aí reside talvez a maior preocupação que eu vejo, né? Que é também do distanciamento, quer dizer, os países que conseguirem levar adiante, fazer de uma forma efetiva e eficiente essa transformação digital e levar isso de forma segura para todo o contexto de sua população, independente de onde esteja e qual a condição financeira, esses países certamente vão ter esse diferencial positivo pela frente. Os que ficarem pelo caminho, infelizmente, me parece, nessa primeira visão, que aí vai se distanciar ainda mais, né? Essa distância que separa os países talvez se aprofunde ainda mais. Então, eu acho que é uma lição, né? O que nós estamos passando vai ter reflexo aí para muitas gerações à frente. E a gente tem que ter um olhar crítico agora para tomar as medidas certas e adequadas para colocar a gente nessa direção de estar nesse grupo de países que vão estar usando e fazendo essa transformação digital em prol de todos, de uma forma descentralizada e, vamos dizer, homogênea pelo país. Eu acho que é uma grande diferença, é um grande diferencial. Eu acho que todo mundo vai ter que trabalhar nos países, particularmente a gente do Brasil, nós vamos trabalhar nesse sentido. E eu sou otimista, eu acho que o brasileiro tem essa capacidade e vai chegar lá. Obrigado, Zé Eduardo. Passar na sequência ali para o Leandro, né, da Flex Brasil. Como você acha que vai ser o mundo? Pessoal, boa noite, muito obrigado a todo mundo que participou. Ministro, eu gostaria de trazer uma visão um pouco diferente, né? A gente olha o efeito da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, o mundo, né, já está passando por necessidades muito grandes. A gente vê aí que o nosso mundo ele tem desafios nunca enfrentados, né? A questão da destruição do meio ambiente de maneira completa já é um desafio. Agora a globalização colocando a gente em contatos muito próximos. Eu acho que o mundo a partir de agora ele vai essa pandemia ele ligou o gatilho do que eu chamo da quinta revolução tecnológica, né? A gente sempre fala da indústria 4.0 como sendo o vetor da transformação do como o ser humano vive, colocando o ser humano como centro do universo. E a gente esquece do fator que o ser humano ele faz parte do ecossistema, né? A quinta revolução é a revolução em que a tecnologia ela une o homem com a máquina, com o meio ambiente. É onde a gente pensa o futuro gerando crescimento econômico, mas um crescimento que gera crescimento social e gera junto o crescimento e a melhoria no meio ambiente. E aí, pessoal, eu só quero terminar reforçando o orgulho que eu tenho de ser brasileiro. Por quê? Porque o Brasil está posicionado como nenhum outro país do mundo para liderar esse desafio desse século. O Brasil ele tem os 3 pilares para acelerar essa integração, que é o pilar do conhecimento aplicado, que é o pilar da indústria local e é o pilar de um mercado consumidor pujante. Isso junto permite que a gente aprenda rápido, aplique a tecnologia rápido e o nosso exemplo pode influenciar como a gente vai viver e vai criar esse modelo econômico, que é um modelo que gera crescimento econômico, mas inclusão social e gera a preservação do meio ambiente. Só para terminar, ministro, em Sorocaba, na nossa fábrica, nós temos 5.000 pessoas que trabalham todos os dias, produzem milhares de produtos eletroeletrônicos e a gente não gera nenhum resíduo. 95% vira matéria-prima para um outro produto de mesmo conteúdo tecnológico. É um modelo único criado aqui no Brasil por brasileiros dentro desse ecossistema e viabilizado pelo nosso modelo. Então, se a gente acreditar, o Brasil pode sim ser o exemplo de como a gente pode usar a tecnologia para viabilizar essa nova revolução. Uma revolução que a tecnologia realmente se preocupa com o homem e com o meio ambiente. Então, eu acho que é essa mudança que essa pandemia está trazendo e está colocando como desafio para todos nós. E eu, junto com vocês e todo mundo, né, podemos contribuir e colocar o Brasil como
protagonista nesse momento, né? Só depende da nossa vontade, né, de querer fazer. Muito obrigado aí todo mundo, e eu fiquei muito feliz aqui de participar e ver tantas iniciativas de inovação e tecnologia maravilhosas aqui no país. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado pela participação. É o Marcos, da Semos Drake, para as suas considerações finais e como que você vê o planeta aí depois da pandemia. Bem, minhas considerações finais, eu vou abordar um pouco mais o lado espiritual. Eu creio que com essa pandemia, nessa situação global, mexeu muito, abalou muito a fé das pessoas. Acredito que a nossa fé agora está completamente transformada e até mudada em virtude que Deus mostra que todos somos iguais diante de Deus. Não tem rico, pobre, preto, branco, todos somos iguais diante de Deus. E como experiência de uma vida pessoal e profissional, eu diria que a dor, o fracasso provocado por esse Covid-19 certamente ultrapassa todos os nossos triunfos. Mas não conseguiu jamais destruir a minha fé na verdade e na solidariedade humana. Ao contrário, eu acho que só a tornou indestrutível. Então, a minha visão de mundo, de mudança, é uma visão de que nós devemos agora, não diante de tanta tecnologia, de tanta capacidade, de tanto talento que Deus nos deu, acho que nós devemos reconhecer e entrar também em oração pelo povo, pelo mundo todo, pelas pessoas que estão aí doentes, internados em hospitais. Então, eu vejo de uma forma em fortalecer a nossa fé e na esperança de que o amor genuíno esteja presente no coração das pessoas. Obrigado, Marco. Obrigado. Parabéns aí por tudo. Parabéns a todos que estão aqui conosco, participando. Queria agradecer o Anderson, a Marca, também pelo seu recado aqui, para mim, parabéns, ministro, o Brasil precisa do Ministério, e nós aqui trabalhar junto. E dizer isso, gente, hoje o programa nós falamos sobre empreendedorismo e inovações em tempos de Covid, e como que isso modifica o planeta. Eu acho que essas mensagens foram muito interessantes agora no final. Eu queria deixar algumas considerações sobre isso também, inicialmente sobre a participação do governo Jair Bolsonaro dentro de tudo isso, a importância desse trabalho em harmonia entre os ministros, entre o governo e outros órgãos, de como que isso reflete no bem-estar das pessoas e até em passar esse medo, ou ajudar a gente a passar essa situação, reduzindo o medo através de tudo isso. E aí me vem à cabeça sempre a própria Estação Espacial Internacional, em que você observa, enquanto você está na estação ali, você vê quanto que o ser humano ele é vulnerável, quanto que a nossa vida ela é frágil. E é uma boa lição que a gente tem quando vai ao espaço, entre outras. O pessoal costuma falar que astronauta não tem ego, ele tem equipe. E é isso que a gente fala na NASA, a gente não precisa de ego, a gente precisa de equipe para que tudo dê certo, a gente precisa confiar um no outro, a gente precisa trabalhar em união. E isso que a gente vê em tempos difíceis. Aliás, em tempos difíceis onde a criatividade surge, o empreendedorismo, onde surgem inovações, surgem tantas coisas através das dificuldades. Elas não são ruins na vida da gente. A gente fica chateado quando alguma coisa de ruim aparentemente acontece, mas essas dificuldades, esses desafios que fazem com que a gente cresça. Mas é importante que esse crescimento ele seja não só externo, mas seja interno, principalmente, como foi falado aqui pelos nossos convidados. E quando você está ali no espaço, você nota essa fragilidade, você vê que uma coisa que meu pai falava, ele falava assim, olha, a arrogância usa o mesmo espaço do conhecimento na sua cabeça. Se você quiser aprender mais, reduza a arrogância e tenha humildade para aprender. Acho que com um vírus como esse, espalhado pelo planeta, independentemente de país e etc., faz com que nós tenhamos essa humildade para trabalhar em conjunto, para ter mais união e fazer com que as coisas funcionem pela força de todos nós, sem distinção, sem qualquer
diferença. Nós usamos a tecnologia durante muito tempo, acho que foi para separar as pessoas, separar os países. Acho que, como foi falado, acho que foi pelo Leandro, né? É um momento em que a tecnologia ela começa a nos juntar e juntar com aquilo tudo que nos mantém, né? Esse planeta aqui, com a natureza e tudo mais. Então, eu acho que tem muita coisa que estamos aprendendo ao longo do caminho aqui. Eu já perdi muitos amigos nessa profissão e isso nunca é fácil, né? Mas a gente sempre aprende com cada coisa que acontece, né? E nós estamos nesse processo de aprendizado. Então, queria agradecer, né, inicialmente a presença de cada um de vocês, né, que estiveram conosco, os convidados, agradecer a todos aqui que participam desse programa e de todos os programas aqui, né, fazendo as coisas funcionarem, mesmo que fique desincronizado um pouco no começo, né? Lembrar que na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas, nós teremos aqui nesses mesmos canais um outro programa falando aí sobre a parte de ciência, a ciência aplicada contra o Covid, então falando de remédios, falando de testes clínicos, de vacinas, testes diagnósticos e tudo mais. Para quem quiser mais informações sobre tudo que a gente falou aqui, como participar com a sua ideia, como ter a sua ideia se transformando numa startup, né, como ter as suas pesquisas, né, dentro desses programas como um todo, entre no site do MCTIC, né, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, www.mctic.gov.br. Muita informação interessante. E para vocês que nos acompanharam esse tempo todo, né, no programa, obrigado pela participação, obrigado pela sua companhia. Boa noite a todos, né? Vejo vocês no próximo Ciência e Tecnologia no Dia a Dia, bate-papo, tá, gente? Obrigado, boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ministro. Obrigado pela participação. Boa noite a todos. Gostou? Gostaram, gente? Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ministro Marcos Pontes. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.